nome de Jesus Cristo. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença, agradecer aos nossos amigos do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo por este convite amoroso para que nós pudéssemos fazer o nosso estudo previsto com antecedência sobre um determinado contexto de uma área vasta que se chama mediunidade. Temos aí um longo tempo de trabalho pela frente, mas vamos resumi-lo em aproximadamente 1 hora. Combinado? De meia-noite não vai passar. Portanto, não se preocupem, nós vamos procurar abordar essas questões de uma maneira resumida. Mas nós nos lembramos carinhosamente que este é um tema muito relevante, que cabe em termos de encontros de longa duração. É uma área que nós todos devemos estudar. É uma área que envolve as práticas espíritas de um modo geral, dentro de toda a história da própria doutrina espírita. Mas nós vamos nos deter em algumas questões e vamos começar com a ajuda de vocês desde logo. Qual é então o nosso tema? Mediunidade com Jesus. E aí nós começamos a entender a ideia de que ela poderia ser sem o Cristo. E é isto que nós vamos tentar examinar, mesmo ainda antes, procurando vermos questões de caráter mais geral. E a ideia é de que estamos aqui no 27 de fevereiro de 2014. Estamos como que dentro de mais uma casa de Eurípides Barçanufo, que é o nosso amigo espiritual tão querido, mentor desta casa e que tem toda uma longa história dentro da história da doutrina espírita, do movimento espírita, especialmente no Brasil. E um dos seus aspectos mais notáveis é exatamente a sua questão de Eurípides como médium. Mas nós não vamos poder nos envolver com esta questão. Nós nos lembramos de coisas prodigiosas que este irmão querido, de uma condição espiritual rara na Terra, pôde trazer para nós. E nos recordamos, antes de entrarmos propriamente no tema, a ideia do Colégio Allan Kardec, o primeiro colégio ou escola espírita do mundo, onde ele faz o trabalho dele como um dirigente espírita, fundador da escola, e ele então na cidade de Sacramento, onde ele nasceu, onde ele cresceu e desenvolveu o seu trabalho, ele age, tanto como homem, como médium, e funda há mais de 100 anos o Colégio Allan Kardec, que é histórico e que continua lá existindo até os dias atuais em Sacramento. Mas nós vamos para o nosso tema, que é o tema da mediunidade, e vamos nos recordando algumas questões interessantes. Estamos aqui na ideia de Pentecostes, na ideia de uma determinada ocasião, onde nós vamos ver em Atos: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. O meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E ali nós temos, portanto, há aproximadamente 2000 anos, uma antevisão do que viveríamos no futuro a respeito de algo que é tipicamente humano, que é a mediunidade das pessoas em geral e dos médiuns conhecidos ou dos médiuns trabalhadores de uma maneira mais particular. Estamos ali, portanto, em Atos dos Apóstolos, em um momento singular da própria história do cristianismo. Quando vamos buscando o dia de Pentecostes, nós vamos encontrar numa determinada narrativa de Emmanuel,
Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos, que se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, o Evangelho de Jesus, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. E a ideia do que nós chamamos de xenoglossia, quando os médiuns, agindo psicofonicamente, eles o fazem nos mais diversos idiomas. E por que isto acontece naquela altura? Para chamar a atenção dos cristãos daquela época, dos cristãos novos que viriam logo depois, mas da cristandade como um todo, pelos séculos e séculos do porvir. E para nós que somos espíritas, nós encontramos aqui algo tipicamente de Jesus, revelando o que nós viveríamos no futuro. Já vivemos hoje e vamos viver muito mais nos dias do porvir. Nessa mesma questão, uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos, os descrentes, no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro apóstolo, destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. E como lembrávamos, jorra hoje e jorrará como que definitivamente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos. Os apóstolos, os 12, os discípulos, os 72. Mas dessa hora em diante, no dia e no evento de Pentecostes, quebram as influências do meio, os discípulos curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas, e estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Muito bem, sigamos adiante no nosso estudo. Contra o seu influxo, vejam só, chegando um pouco mais perto do nosso tema, mediunidade com Jesus. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam, diz Emmanuel, as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela, a mediunidade, que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Algo que nos acompanhará definitivamente. De onde tiramos isto? Do livro que vocês conhecem, talvez com outra capa, chamado Caminho, Verdade e Vida, um daqueles da série Fonte Viva, do autor espiritual, que é o grande e querido benfeitor e espírito, mentor de Chico, chamado Emmanuel, já reencarnado, como vocês sabem. Quando vamos olhar em Paulo, na primeira carta ou epístola aos Coríntios, nós vamos encontrar acerca dos dons espirituais. Não quero, diz Paulo, irmãos, que sejais ignorantes. E aí uma questão que ele introduz há 2000 anos também, a importância do conhecimento, a importância do estudo, a vivência das atividades mediúnicas práticas, consolidadas pelo estudo da doutrina dos espíritos, que vai ser sempre como que a nossa bússola para que nós possamos rumar
usando a mediunidade, o grande tesouro instrumental da evolução, no sentido que nós devemos usar, gerando, portanto, crescimento, emancipação, progresso espiritual e todas as questões relevantes que dizem respeito à nossa evolução. Nós poderíamos nos lembrar de uma ideia, que é uma ideia que está no livro Roteiro, vejam só, também de Emmanuel. E nós vamos encontrar a informação de que somos uma grande humanidade, somos um conjunto de 22 bilhões de almas humanas, e isto aqui não é um exemplo de mundo, isto na verdade é um mundo à parte, no sentido de que é um planeta hospital, e portanto as nossas almas são almas com muitas deficiências morais. Estamos reunidos aqui para a reeducação e regeneração das nossas condições como almas imortais. Somos aproximadamente hoje 7 bilhões de encarnados. Já 7 bilhões e 200 milhões. E temos aproximadamente o dobro no mundo espiritual. E por que isso tem a ver com o nosso tema? Porque a mediunidade é o grande elemento de ligação entre o plano físico, onde estamos reencarnados, e o mundo espiritual, onde estão os espíritos de uma grande diversidade de condições morais e que podem se comunicar através da mediunidade conosco, que estamos propriamente utilizando a vestimenta material agora. Nós não estamos aqui propriamente buscando a reforma íntima e a substituição dos nossos vícios morais pelas virtudes que nos caracterizarão no futuro, quando estivermos vivendo muito mais plenamente a era da regeneração? Sigamos adiante. Estamos aqui no educandário terreno e vivemos em 2 planos. Vivemos de tal maneira que em 2 dimensões ou planos distintos, estes planos se completam, se complementam e se interpenetram. Não é verdade, nós não estamos na matéria, mas nós estamos no mundo espiritual também. Nós vivemos um conjunto de horas a cada dia, propriamente a vida do encarnado, mas nós nunca deixamos de estar pertencendo à realidade espiritual da nossa própria humanidade. Ao mesmo tempo, nós entendemos que os espíritos, porque pensam, porque vivem, porque se situam na atmosfera espiritual em toda parte, eles se distribuem também nas diversas regiões espirituais da humanidade e se comunicam conosco e fazem parte, de uma maneira mais consciente ou menos consciente, da vida de cada um de nós, desde que nascemos, muitas vezes até propriamente a ocasião do nosso desencarne. Nós gostaríamos de lembrar, antes de passarmos adiante, que a mediunidade é o elemento de ligação. E é uma ligação física, porque envolve questões de matéria sutil, de fluidos, de energias, de campos vibratórios, e ao mesmo tempo tipicamente mental, psíquica, e que exatamente nos compõe, nos leva a entender a ideia de uma humanidade só. Ora estamos no mundo espiritual, ora estamos aqui, mas estamos trocando de vestimenta, de oportunidades de evolução e fazemos parte de tudo aquilo que é a natureza da vida planetária. As expressões mediúnicas são as mais variáveis. Vocês conhecem as principais e conhecem aquelas que são como que secundárias, subsidiárias, aquelas que são menos comuns. É aquela luz, como vimos em Pentecostes, derramada sobre toda a carne, prometida por Jesus. Nos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. E a relação essencial, fundamental entre a doutrina espírita e o uso dos recursos mediúnicos para que a mediunidade com Jesus seja o grande elemento gerador de possibilidades evolutivas para a humanidade inteira, para espíritas e não espíritas.
A missão mediúnica, quem que diz? Emmanuel de novo, num outro livro, preciosíssimo também, chamado Consolador. Se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas dos médiuns, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos, que somos nós mesmos, médiuns ostensivos, médiuns sutis ou não. Na verdade, nós estamos aqui lembrando da tarefa mediúnica e mesmo de pessoas que são missionários no campo da mediunidade. Ainda assim, estamos todos, e os que estão muito mais, em processo de regeneração, de progresso e de recuperação espiritual. E esta é a capa nova do livro que citávamos, chamado O Consolador, do autor espiritual que é Emmanuel, também publicação, edição da Federação Espírita Brasileira. Pérolas do Além, outro livro, Emmanuel nos lembra, todas as criaturas têm mediunidade, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber, ter a sensibilidade de captar as informações emanadas dos nossos irmãos e irmãs que vivem na realidade espiritual agora. Entretanto, é imprescindível santificar esta faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem, para que nós entremos na ideia da mediunidade com Jesus. Porque, é claro, ele como governador e modelo para a nossa humanidade, o que ele quer para a humanidade como um todo? Que sejamos felizes, que saibamos fazer a evolução espiritual. Nos tem oferecido o concurso das luzes do alto, que vão gradativamente chegando a todos os povos, a todas as nações, de 1000 modos diferentes. E não poderia ser diferente. A mediunidade é elemento vivo de recuperação espiritual, trazendo sempre, ou quase sempre, uma carga de progresso que é, vamos dizer assim, de outro modo, incapaz de que tenhamos sem ela. Nós vamos examinar algumas questões em seguida. Do livro Pérolas do Além, de Emmanuel também. Martins Peralva, mediunidade em termos gerais, é oportunidade para que o espírito se reabilite de enganos do pretérito. Existem exceções? Pouquíssimas. Sempre nós devemos pensar que é uma questão de recuperação mesmo. Poucos médiuns, diz ele, muito poucos mesmo, são missionários. E mesmo assim, além dos médiuns tarefeiros, médiuns missionários também estão no seu processo evolutivo e também estão progredindo e utilizando desta sensibilidade especial para estarem promovendo o bem, aquilo que possa ensejar a recuperação das pessoas. A maioria dos médiuns, constituída de almas que faliram, estão tentando subir o monte da redenção pelo trabalho mediúnico sustentada na oração. Mais um autor nos lembrando da importância da mediunidade. Em verdade, porém, médium somos todos nós, porque nós todos registramos, consciente ou inconscientemente, ideias e sugestões dos espíritos, externando-as muitas vezes como se fossem nossas, mas muitas vezes não são. Vocês querem ver um exemplo simples da nossa própria área de trabalho, que é a medicina? Quantas vezes o médico, a doutora de boa vontade, muitas vezes sem nenhum conhecimento espírita, sem nenhuma prática ou experiência mediúnica até então, mas na sua prática diária como médica ou ele como doutor, eles estão desejando o bem dos seus pacientes. E eles precisam de elaborar um diagnóstico correto, confirmá-lo
e depois promoverem propriamente a medicação ou os métodos terapêuticos que possam trazer a recuperação da saúde. A espiritualidade superior, ela conhece os pacientes e conhecem os médicos e outros profissionais de saúde que trabalham ensejando aquilo que importa trazer para aqueles que estão enfermos. E muitas vezes o benfeitor espiritual se aproxima do profissional de saúde e lhe inspira, muitas vezes, um diagnóstico correto. E a partir dali virá a medicação apropriada e, quem sabe, a cura de um processo patológico qualquer. Se não a cura, a amenização dos sinais e sintomas para que a pessoa, então, se sinta melhor. Se é assim numa atividade tão comum no mundo como a medicina de um modo geral, isso também acontece quando nós temos uma série de outras vivências naturais do ser humano, quando estamos encarnados e estamos entrelaçados com os benfeitores espirituais, de um modo ou de outro. Voltando para o nosso tema, trazendo Emmanuel novamente, agora no livro Seara dos Médiuns, o que ele diz? Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Qual é o sentimento que nós buscamos aqui? A mediunidade, ela é importantíssima, mas o que traz a diferenciação não é propriamente o potencial mediúnico das antenas psíquicas dos respectivos médiuns, mas sim o que cada ser humano que é médium, o que cada espírito encarnado está fazendo do exercício mediúnico. Qual é a sua motivação? Quais são os seus ideais? Quais são os seus propósitos? E como é que ele realiza isto? Então, a distinção dos médiuns na seara ampla da mediunidade tem a ver com a questão do título, a ideia da mediunidade com Jesus. Muito bem, nós sabemos que ela permite a comunicação dos espíritos com os homens, faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer. Quantas e quantas crianças apresentam manifestações claramente mediúnicas dentro de casa, no ambiente propriamente, às vezes da escola, e aquilo pode ser visto como uma coisa altamente positiva e muito bem conduzido, mas também pode ser visto como algo que poderia lembrar sintomas de problemas psíquicos, quando na verdade, em geral, não são. E desde que possa haver o encaminhamento à instituição espírita, o bom aconselhamento, nós vamos encontrar propriamente aquilo como uma manifestação inicial, talvez de alguém que depois, como adulto, venha se tornar um médium útil a mais para a evolução de nós próprios. De tal maneira que, independente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem, qualquer idade e muitas vezes sem conhecimento propriamente do Espiritismo. Teríamos, se tivéssemos mais tempo hoje, uma série de exemplos interessantes para contar para vocês. Ficará para uma outra oportunidade. Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Por isso a ideia, mediunidade com Jesus. Mediunidade a serviço do bem e da evolução das criaturas. Presente em todas as eras ou épocas da humanidade, fez parte de registros e experiências da história dos povos, acompanha o homem desde a antiguidade. Então não foi o Espiritismo que fez com que a mediunidade aparecesse no cenário do mundo. Ela é apanágio da condição humana, porque nós somos humanos quando encarnados, mas somos humanos quando desencarnados. E nós estamos sempre em contato, de uma maneira ou de outra, com o mundo espiritual, e eles do mundo espiritual conosco. Então era razoável que isto fosse algo histórico, acompanhando os múltiplos milênios da evolução espiritual da humanidade, entrelaçando propriamente as duas realidades, como dizíamos. Espontânea ou pode ser provocada ou induzida
por substâncias psicoativas, por situações médicas e assim por diante. E quando elas são dessa forma, elas são transitórias. Mas nós temos aqui inúmeras possibilidades de estudo que poderíamos arrolar, mas deixaríamos para uma outra oportunidade. É interessante lembrarmos disto. Como este mundo é um mundo semi-primitivo, também chamado de provas e expiações, mas também inaugurando agora a etapa de regeneração, que nos acompanhará ainda por milênios, até que completemos esta etapa. De certo modo, a mediunidade existe vinculando seres de todas as condições morais entre si, das condições dos encarnados e desencarnados que vivem num mundo com estas características. Por isso colocamos, costuma gerar iluminação e progresso, mas em alguns casos, crime e obscuridade. Por quê? Quando nós temos a sintonia mediúnica entre espíritos muito atrasados e médiuns desavisados, pessoas que não têm conhecimento da sua sensibilidade, podem tomar de armas e elaborarem determinados crimes, como dos muitos que nos vêm acompanhando também na história, especialmente nas questões das guerras e lutas fratricidas que acompanham a nossa evolução desde há muito. Então existe a sobrevivência da alma depois da morte, e aqueles que deixaram seus corpos são os espíritos. E nós temos vários motivos para os espíritos que estão vivos se comunicarem de lá para cá e nós também daqui para lá. De tal maneira que se diz que o telefone age de um jeito ou de outro, telefone nos liga de um modo ou de outro, seja num sentido, seja no outro. Há quem diga que na evolução dos aspectos de ciência e de tecnologia, assim como nós temos telefones celulares que permitem que nos comuniquemos com pessoas em qualquer lugar do mundo, mais cedo ou mais tarde, e tudo indica que não tardará, nós estaremos nos comunicando com dispositivos eletrônicos, claro, no início de grande sofisticação, com as entidades e os espíritos desencarnados, tanto eles conosco. É só uma questão de tempo. Se nós não vamos encontrar isto na encarnação atual, dependendo da idade que tenhamos, mas na próxima vocês já podem vir programando com a previsão de que estas coisas elas continuarão funcionando com as antenas psíquicas dos médiuns encarnados, mas uma série de outras possibilidades virá no sentido de permitir, quando em tempos apropriados, este aspecto de aproximação entre os seres do mundo espiritual e nós que estamos aqui agora. Porque poderá ser o inverso. Nós todos possamos estar, há algum tempo no futuro, todos nós que estamos aqui encarnados, desencarnados. E alguns dos que estão lá estarão aqui. E nós estaremos nos comunicando com eles. Isso sempre foi assim. Só que com o Espiritismo, por isso referíamos antes, nós agora temos condições de conhecer isto com solidez, para que a mediunidade seja exercida com Jesus e, portanto, norteada nas tarefas individuais dos médiuns pelo Evangelho de Nosso Senhor. E ali nós teremos o norte, a bússola sublime apontando como que as coisas devem ocorrer. Mas isto nós vamos ver mais adiante. Consolação, instrução, comprovação da sobrevivência, beneficiando necessitados e enfermos, favorecer o progresso da humanidade. Nós todos não queremos progredir? Jesus sabe disso há muito tempo e vem encaminhando os seus missionários até nós há muitos milênios. E agora, com o recurso da terceira revelação e daquelas luzes do Pentecostes, trazidas para a nossa realidade dos últimos séculos e de agora para o futuro, tudo isto vai ganhar uma velocidade maior, ensejando que alcancemos a meta num intervalo menor de tempo.
de tal maneira que nós vamos nos lembrando a evolução da mediunidade humana. Tivemos um mediunismo primitivo, o animismo e culto aos ancestrais, mediunismo oracular, dos oráculos do passado, das civilizações antigas, que eram médiuns também. Mediunismo bíblico, mediunidade positiva, livro sobre esta questão de José Herculano Pires. Mediunidade fenomênica, questões interessantes da história, nós vamos encontrar na Suécia, Swedenborg, nós vamos encontrar nos Estados Unidos, Andrew Jackson Davis, nós vamos encontrar as irmãs Fox, que todos vocês já ouviram falar, nós vamos encontrar nos Estados Unidos também os Shakers e as mesas girantes, que vieram a chamar a atenção de muitos, e muito especialmente de Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, e a partir disso nós tivemos, no trabalho exaustivo de Allan Kardec, propriamente a doutrina dos espíritos. E nós temos, nesta sistematização, um livro que é anterior, propriamente, num certo sentido, ao Pentateuco kardeciano, e os livros que formam as 5 obras básicas, o Livro dos Espíritos, o livro que é o aspecto mais fundamental que todos os médiuns devem conhecer de perto, que é o verdadeiro tratado kardeciano e dos espíritos e mentores que trouxeram a codificação sobre o nosso tema em questão, que é a mediunidade. Evangelho segundo o Espiritismo, que este ano completa 150 anos de existência, o céu e o inferno, a Gênese e depois, num outro sentido, obras póstumas. Revue Spirite, ou Revista Espírita. Quem foram eles, para nós não nos esquecermos? Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Alexander Aksakov e Leon Denis, os verdadeiros heróis da tenacidade, que defenderam a empreitada de Allan Kardec quando ainda o Espiritismo vivia sobejamente em território europeu. A mediunidade missionária, especialmente de alguns deles que vocês ouviram falar muito bem, dentre eles, Divaldo Pereira Franco, encarnado, Dona Ivone Pereira, o próprio Chico, que nós estamos sempre recordando como o maior exemplo de mediunidade com Jesus, para que possamos ter este marco da história do Espiritismo e da humanidade, que foi o seu trabalho a favor de todos nós. Seguindo adiante, a fenomenologia, que talvez vocês não conheçam tanto, agora já no Brasil, num outro aspecto mais antigo, a ideia de Peixotinho, a ideia da família Prado, de Ana Prado, em Belém do Pará, e a ideia de Carmine Mirabelli, e nós vamos encontrar Mirabelli levitando a alguns centímetros do chão, num processo de ectoplasmia, de mediunidade, de efeitos físicos, e que é um aspecto lindíssimo que nós poderíamos examinar. Vamos nos lembrando dela, não vamos entrar em detalhes, numa figura muito bonita, que é a mais interessante que nós temos a respeito de Senhora de França. Nós não temos o anjo Ismael? Temos ou não temos? O mentor de todos os aspectos que remetam à evolução do Brasil e do seu povo. Todos os países têm espíritos muito superiores vinculados à proteção e aos cuidados para que os povos, de uma maneira geral, os países das nações, também façam a sua evolução num caráter agora tipicamente coletivo. E quem é o espírito mais profundamente relacionado aos interesses da evolução da nação francesa e do seu povo? É ela, Senhora de França, Joana d'Arc, que tem uma história lindíssima, mas que nós não vamos poder recuperar ou examinar hoje. Nós vamos encontrar... Lembram que eu comentei a respeito dele? Esse nos Estados Unidos, Andrew Jackson Davis, 1826, portanto, anterior
à publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. Vejam que coisa curiosa, a vidência dele. Fazia diagnósticos médicos com a clarividência, olhando o corpo humano como se visse transparente, como uma visão de raio-x. Imagina se nós tivéssemos, como ele, muitos espalhados pelo mundo todo. Nós teríamos uma colaboração inestimável na arte de curar, que é a medicina, favorecendo diagnósticos e, a partir dos diagnósticos, a terapêutica e a recuperação. Aos 21 anos, proferia discursos em transe sobre variados temas e ele não conhecia esses temas. O que era isso? Provavelmente algo que nós chamamos de psicofonia, eventualmente poderíamos chamar de incorporação. Mas vamos adiante. Lembram-se delas? Quem são essas mocinhas aqui? 2 delas são as irmãs Fox. E é um evento histórico também nos Estados Unidos, no estado de Nova York, quando uma delas, começa a fazer uma espécie de comunicação com um determinado espírito que vivia na casa que elas, com os pais, habitavam. E nós temos a ideia de um fato histórico. E as irmãs tinham aproximadamente 9, 10 anos quando este evento se passou. E dali elas tiveram toda uma participação nos fenômenos mediúnicos conhecidos nos Estados Unidos. Depois nós tivemos Allan Kardec, que nasceu em 1804, veio a desencarnar em 69, a ideia de vindo ele a estudar as comunicações de espíritos, compilando, investigando, separando, coordenando milhares de comunicações através de meninas médiuns, adolescentes médiuns. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que eu coloquei em negrito Ruth Céline Jaffé e eu não coloquei outras? Algumas eu nem citei. Todas essas são relativamente conhecidas. A mais conhecida de todas, Hermance de Faux. E querem ver uma coisa curiosa? Hermance de Faux renasce na época para colaborar como médium da codificação, mas quem é Hermance de Faux antes? Era alguém que nós tínhamos comentado há pouco. Joana d'Arc e Hermance de Faux são o mesmo espírito. Para que tenhamos uma ideia de questões vinculadas aos interesses, para que espíritos superiores viessem trazer a essência do conhecimento nos lugares apropriados, junto às pessoas certas, para que aquilo levasse a que tivéssemos a doutrina espírita para o bem de toda a humanidade, seja no caráter amplo e geral do conhecimento espírita, seja nas questões de O Livro dos Médiuns e as questões do nosso tema, da mediunidade de um modo geral e daquela que nos interessa, que é a mediunidade com Jesus. Quem é, na verdade, quem foi Ruth Céline Jaffé? Algum palpite? Eu acho que eu vou oferecer uma caixa de bombons. Se eu fizer isso, talvez um ou outro de vocês tenha logo a memória avivada para algo que talvez já tenham lido. Talvez não. É apenas um detalhe, mas nós estamos diante de Chico Xavier naquela altura, colaborando com o codificador. Tudo indica que Francisco Cândido Xavier renasce depois, mas antes havia sido Ruth Céline, colaboradora da codificação. Vejam só o encadeamento das questões. Muito bem, sigamos adiante para coisas mais amenas propriamente ditas. Vejam só, fenômenos psíquicos podem ser anímicos e mediúnicos. O que é uma coisa, o que é outra? Fenômeno mediúnico é o que mais nos interessa agora, porque este é o nosso tema de estudo. Mas nós todos também temos o potencial de fenômenos e vivências anímicas, onde a nossa alma está ela própria compondo as questões que interessam para si e para aqueles que vão usufruir
daquilo que é o conteúdo que a pessoa apresenta. De tal maneira que nós vemos coisas lindas já na história, mas nós temos também questões que poderíamos examinar com mais detalhes. Mas nada impede de que tenhamos uma atividade de um encarnado que elabore um texto que é tipicamente dele, e é um fenômeno anímico, em que a sua alma se exterioriza um pouco mais do corpo físico, e mesmo não havendo comunicação com entidades desencarnadas, nós vamos encontrar uma produção útil a partir daquele encarnado que está trazendo, seja pela palavra, seja pela escrita, seja por outras formas, as realidades que importam de serem trazidas para a vida comum. Então são os fenômenos anímicos, telepatia, telecinesia, desdobramento consciente e voluntário, tudo isso pode acontecer sem a interferência de espíritos. São fenômenos anímicos. Fazem parte dos fenômenos psíquicos naturais de toda a história da nossa humanidade. Mas os mediúnicos podem ter a mesma aparência dos primeiros, mas são causados por uma personalidade distinta, que são os espíritos. Querem ver uma curiosidade? Aqui não vai adiantar nem eu prometer bombom importado, porque eu acredito que vocês não conheçam isso. Mas se conhecerem, vai ser interessante. Alguém lembra disso? Mediunidade é algo que sempre existiu. Mas desde o advento da doutrina espírita, que estas coisas ficaram muito mais difundidas no mundo. Lembram de Pentecostes? Lembram da promessa da espiritualidade para que isto viesse a ser algo comum ao mundo inteiro, a todas as nações, culturas e povos? Pois bem, nós vamos encontrar num determinado dezembro em Nova York, num dos museus mais importantes do mundo e dos Estados Unidos, o Museu Metropolitano de Nova York, uma apresentação que virou um livro sobre mediunidade, com fotografias, algumas eu vou mostrar, que foram recolhidas por eles na edição da exposição, que durou todo o mês de dezembro daquele ano, foi visitada por milhares de pessoas do mundo inteiro, e depois veio o livro, e na capa do livro nós temos essa imagem. E aí eu pergunto para vocês, que imagem é esta? Um homem, e nós temos algo que cobre a sua cabeça. Vocês percebem alguma coisa que sai da boca deste homem em transe, de mãos dadas com outras pessoas? O que vocês acham que é isto? Alguém colocou uns paninhos por sobre a cabeça do nosso irmão para que, vamos dizer, ele ficasse melhor cuidado durante o transe? Não. Isto é tipicamente ectoplasma, um ectoplasma algodonoso. Existe o tissular e o algodonoso. E ele estava emanando o ectoplasma, em geral do nariz ou da boca, às vezes do orifício propriamente do ouvido, saindo de dentro propriamente, através desses orifícios dos médiuns de ectoplasmia, para as materializações e aspectos lindos da mediunidade chamada de efeitos físicos. Aqui nós temos a ideia que vocês conhecem bem da psicografia, buscamos imagens tanto de Chico quanto de nosso querido Divaldo Pereira Franco, e eu separei uma determinada mensagem para a qual eu tenho um carinho muito grande. E ela foi publicada em Reformador de 1930. Acredito que ninguém aqui estava encarnado, ou se estava, era na anterior, não na atual, verdade? E aí nós vamos encontrar, não existe uma rua no Leblon chamado Antero de Quental? É ele o poeta. E ele diz, Cristo de Deus, ele vai falar de Jesus. Olhem como que esse Espírito fala de nosso Divino Mestre. Cristo de Deus, que eras a pureza eterna, absoluta, invariável, antes que fosse a natureza humana, estes cosmos, matéria transformável. Antes que o mundo
fosse como ele é, na terra onde nós vivemos hoje. Que já eras a fúlgida realeza dessa luz soberana imponderável, o expoente maior dessa grandeza, da grandeza sublime do imutável, que é Deus. Ainda antes da humana inteligência, era já todo o amor, toda a ciência, perfeição do perfeito inconcebível, que nós hoje ainda não sabemos conceber. Fostes, és e serás eternamente o enviado do Pai onipotente, Cristo luz da verdade inconfundível. Uma psicografia linda que foi propriamente apresentada no Grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira há muitas décadas atrás. O que é isto? Leiam para mim esta psicografia. Vocês estão encontrando facilidade? Não tem jeito. Ou se deixa para lá o texto, mas uma psicografia, sim, desperta a nossa curiosidade. Não é verdade? Mas para que possamos buscar o seu conteúdo, temos que usar de um espelho. É como a senhora acabou de dizer, é uma psicografia especular, por causa da ideia do espelho. No que se coloca um espelho ali, você lê perfeitamente. Esta é uma psicografia recente, que foi escrita na nossa presença, no Centro Espírita Rita de Cássia, a questão de 5, 6 meses atrás. E aí ela traz... Vocês estão lendo quem é que assina? Vera, uma das fundadoras do Rita de Cássia, já desencarnada. E num momento festivo, o médium então recebe por intuição a ideia de que era interessante escrever. E eles dois, o espírito de Vera e este médium, fazem e traduzem o seu pensamento através de uma psicografia especial. Para que isto? Para chamar a atenção. Algo diferente estava ali acontecendo. Quem é que fazia isto com naturalidade e possivelmente era médium também? Quem é que na história da ciência, na história da humanidade, na história da arte, fazia isto com muita facilidade? Leonardo da Vinci. E tudo indica, sem entrar em detalhes, que ele era médium também. Vocês querem o mesmo médium que fez aquela psicografia especular, também produz esta imagem. E esta é uma imagem mais recente, feita em casa. É de pintura mediúnica. E aí nós temos que buscar duas questões: o autor espiritual e o motivo, que é exatamente uma figura humana, um rosto. Na verdade, foi o espírito de Rembrandt, que dificilmente comparece, porque é um espírito de uma condição mais diferenciada, nas reuniões de pintura mediúnica, e aqui um retrato do codificador Allan Kardec, na visão, diferente da que estamos acostumados, mas na visão deste espírito através deste médium, nosso amigo, chamado Lívio. E aqui, estão encontrando facilidade? Esta é mais antiga. Isto aqui foi em 2004, por comemoração no Congresso Mundial em Paris, do bicentenário de nascimento do codificador. E aqui nós vamos ver uma mensagem e uma assinatura de Leon Denis, através aqui da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Nós estávamos acompanhando, como talvez um ou outro de vocês, Leon Denis, e uma mensagem linda em que Leon Denis reconhece o trabalho de Allan Kardec por nós. E ele diz, no mesmo ano que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hippolyte Léon Denisard Ribeiro nasceu em Lyon, no 3 de outubro de 1804. Estava escrito na especular também. O que quer dizer isto? Transferido da fogueira de Constança, em 6 de julho de 1415, para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus.
vinculando, como nós sabemos, a doutrina espírita ao Cristo e ao seu evangelho de amor e à Boa Nova. Por que transferido da fogueira de Constança? O que o Espírito quis dizer? Ele lembra que Allan Kardec, na encarnação anterior, havia sido João Rus, João de Ruzinek, que era um cristão que se opôs a uma série de questões da igreja, foi por ela visado e perseguido e acaba desencarnando a partir da fogueira dos tribunais da Inquisição. Muito bem, isso aonde? Numa cidade chamada Constança. E olhem que carinho de Leon Denis por ele. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza. E Leon Denis o chama missionário da verdade, por nós todos. Nós, os beneficiários de vossa sabedoria, como Leon Denis falando com Kardec, agradecemos emocionados e pedimos humildemente: Kardec, orai por nós, vós que já estáis no reino dos céus. São exemplos mediúnicos. Eu não sei se eu vou contar isto. Conto ou não conto? Olha que a meia-noite já vai chegar. Não tem problema? Então, se ela é a dirigente hoje, eu vou por ela. Eu já vi que ela está de acordo com o que eu gostaria. Então, eu já a elegi aquela que vai decidir tudo hoje. Olhe lá. Vocês conhecem este livro há 2000 anos. E num dos últimos capítulos, nós vamos encontrar o título do capítulo, Alvoradas do Reino do Senhor. Vocês se lembram do personagem Lívia? Vocês se lembram de Púbilos Lentúlios? Vocês se lembram de Lívia trocando de vestimenta com Ana, que era uma auxiliar da casa, e que, como era cristã, viria a ser perseguida e levada ao circo romano para desencarnar, como desencarnaram centenas e centenas dos cristãos novos após a ascensão de Jesus. E Lívia, numa condição espiritual que nós não temos na Terra, a não ser algumas exceções, um espírito que é convidado por Jesus do planeta, da comunidade da estrela de Sírios, para somar na época que Jesus estaria tão próximo, ela se oferece troca de roupas. Ana é preservada quanto à sua encarnação e Lívia é levada para o circo. E como ela não tinha dívidas para tal, quando o leão faminto se aproxima e procura levar a sua pata ao tórax de Lívia, a espiritualidade a retira, fazendo-a desencarnar, porque ela não tinha nenhuma questão kármica para viver aquele processo, quanto a um desencarne doloroso fisicamente. Muito bem, e aí vale outra pergunta. Quem é que vem buscar Lívia quando ela desencarna? Outro espírito que é de Sírios, Simeão. Vocês se lembram na manjedoura, quando a manjedoura e a estrebaria foram visitados por várias pessoas? Estiveram lá os pastores, estiveram lá os reis magos, como se diz. Estiveram outros, um deles foi Simeão. E Simeão, quando enxerga, percebe, sente com as suas potências espirituais quem era aquele que se fazia como uma criança, ele se ajoelha, chora e diz: eu já posso ir embora, porque eu tenho certeza, eu já vi a salvação, porque viu o Salvador. O Messias prometido já estava na terra. Muito bem, Simeão vem buscar Lívia. E assim como outros espíritos superiores vieram buscar outros muitos daqueles mártires dos primeiros anos do cristianismo, eles são levados por esses espíritos superiores ao encontro de Jesus.
E nessa altura, nós vamos encontrar um texto que é recente, de décadas, falando sobre um aspecto que se deu 2000 anos antes. Emmanuel vai buscar os registros. Aliás, registros em que ele mesmo é um dos protagonistas, porque viveu naquela época e era o esposo da própria Lívia. Vejam só o que Jesus traz. Jesus faz uma preleção a Simeão, aos demais, faz uma preleção a Lívia e a todos aqueles que tinham sido vitimados. E ele diz assim: amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Leia-se doutrina espírita. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Nos referindo a questões de transição planetária, que nós já começamos a viver. E eu coloquei sublinhando a única relação escrita, psicografada, de uma narrativa de muito tempo atrás, que se deu entre Jesus e desencarnados recentes, e que Emmanuel foi buscar e nos deixou escrito no livro, através da mediunidade de nosso querido Chico, uma relação entre questões de psicosfera, questões mentais, questões dos erros humanos, dos crimes perpetrados ao longo da história e as coisas de verdadeiras convulsões no planeta. Veja o que ele diz. Exausto, falando da Terra, de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade, ignomínia e desonra, e da maldade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Então, quando a gente vê terremotos, maremotos, tsunamis, muitas vezes dizimando centenas ou milhares, nós sempre pensamos do ponto de vista geofísico e nós esquecemos que antes há uma contrapartida espiritual da maior importância. As placas tectônicas e questões envolvendo a geologia do planeta, isto é algo que nós enxergamos pela ciência comum, mas por trás disso nós vamos encontrar os verdadeiros motivos. Muito bem, então é um exemplo de um aspecto tipicamente mediúnico, nos fazendo esta correlação entre questões das atitudes humanas acumuladas nos milênios aqui na Terra e aspectos que sempre existiram e que agora parece que estão tendo como que um aceleramento em relação ao que havia antes. Muito bem, e aí ele continua. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão num instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra e das claridades da minha misericórdia. Queridos, isto é Jesus falando. Emmanuel buscando os arquivos e trazendo para Chico escrever e deixar para a humanidade. Das claridades dela contemplarei meu rebanho desditoso ou infeliz e direi, como aos meus emissários, ó Jerusalém, Jerusalém. Porque ele não poderá mudar o curso das coisas, mas nos inspirará para que tudo isto, mesmo acontecendo da forma como necessitará acontecer, nós possamos aproveitar todas as experiências para nos redimirmos de um passado equivocado que nos diz respeito a todos. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas e vai, então, seguindo adiante, nós não vamos nos deter. No final, ele diz, Emmanuel, a voz do Mestre parecia encher os âmbitos do próprio infinito, como se Jesus a lançasse, qual baliza divina do seu amor, no ilimitado do espaço e do tempo, no seio radioso da eternidade, deixando para que hoje conhecêssemos e entendêssemos pela mediunidade
envolvida numa revelação como esta, para que tivéssemos condições de aproveitar o conhecimento para fazermos melhor, compreendendo tudo. Quantas coisas lindas da psicografia! Conhecem esse amigo? Não é o Florencio? Está ele aqui em Milão, com a nossa irmã Leonor de Coimbra e a nossa irmã Regina Zanella, da própria Milão, uma portuguesa e uma brasileira. Vocês conhecem? Esta é uma pintora desencarnada americana. Por que eu escolhi, em meio a tantas fotografias de quadros tão lindos de diversos autores, algo que fizesse, vamos dizer assim, uma reflexão para nós de como os espíritos queridos não só revelam a imortalidade da alma a partir da pintura mediúnica ou psicopictografia, mas a ideia de uma imagem. Estão vendo? Não parece alguém que viveu há algum tempo atrás? Nós estávamos no Centro Espírita Regeneração, aqui no Rio de Janeiro, acompanhando o nosso irmão Florencio. E a minha filha, Ana, na época com 9 anos, hoje ela tem 10, ela estava muito interessada na elaboração dos quadros a partir da manipulação das tintas, dos óleos coloridos que estavam sendo passados para as telas. E ela se acerca de nosso irmão em transe. E Mary estava pintando. Ela não diz nada, continua pintando. E a Ana ali pertinho. Quando termina a pintura e ele ergue o quadro, nós vamos encontrar uma certa similaridade entre o rosto de uma e aquilo que ele colocou na tela. Quando no final ele diz: esta tela é da Ana. O espírito de Mary dizendo: não façam nada com esta tela. Esta tela é da nossa Ana. Como se ela conhecesse a Ana de uma vida anterior, em que Ana hoje, naquela reunião, tinha essa expressão. E no passado usava um determinado chapéu e uma roupa propriamente característica daqueles anos anteriores. E aí nós vamos encontrar, e eu fotografei também, o médium, a Ana e a pintura que revelaria uma expressão. Todos temos isto. Apenas a coincidência de um encontro que favoreceu um aspecto tipicamente mediúnico, só que agora, em vez da psicografia, a psicopictografia. Nós poderíamos lembrar de Tarsila. Querem ver uma questão curiosa? Essa eu vou contar, porque está longe da meia-noite. Posso fazê-lo? Posso? Autorização expressa. Vejam só, vocês estão vendo Tarsila do Amaral? Vocês estão vendo uma pintura completamente diferente de outras que vocês já viram? Mediúnica? E vocês estão vendo o sol, vocês estão vendo um aspecto da natureza e uma flor. Pois bem, isso se deu em Portugal, se deu em Coimbra, no grupo de estudos espíritas Allan Kardec, de Coimbra. E aí nós vamos encontrar que quando ela termina a psicopictografia, a autora escreve uma mensagem atrás. Normalmente os espíritos apenas colocam o nome do médium, para diferenciar de outros médiuns que trabalham nessa seara. E atrás ele escreveu o nome do médium, e vejam que bonitinho, uma flor delicada para uma delicada flor. Querida minha Raquel, receba nossa vibração de saúde e verdade, junto aos desafios da existência. Uma frase, um pequeno parágrafo, e nós vamos encontrar, na verdade, Raquel. Raquel é uma amiga de Coimbra, Portugal, advogada, e que descobriu, semanas antes, um câncer. E ela estava às voltas com um câncer recém-diagnosticado. Estava presente na reunião e a autora espiritual, que sentia o quanto Raquel apreciava o que Tarsila do Amaral vinha pintando ao longo dos anos, através da mediunidade, sentindo, vamos dizer, o amor e a afinidade por aquilo, ela presenteia Raquel com o quadro
e dá a ela a mensagem aquela. Esta é Raquel. E aqui é o quarto de Raquel, e o quadro está lá devidamente exposto. Eu pedi autorização a Raquel hoje pela manhã, quando eu fui compondo esses slides, procurando trazer algumas reflexões simples a respeito do nosso tema. Aqui nós vamos encontrar outro autor, nós vamos encontrar Toulouse-Lautrec, nós vamos encontrar Vincent van Gogh, nós vamos encontrar Pablo Picasso, exemplos da pintura mediúnica revelando a imortalidade. Quantas questões lindas para examinarmos no futuro sobre medicina da alma e a importância da mediunidade. É a ferramenta essencial para que tenhamos a desobsessão, para que tenhamos a fluidoterapia, para que tenhamos aspectos muito importantes para a medicina do futuro. Nós não vamos abordar isto hoje. Por que eu trouxe essa imagem? Ela é histórica e ela é mediúnica. Já imaginou se vocês estivessem aqui e, de repente, o médium aqui, ele se chama Francisco Peixoto Lins. Quem é Francisco Peixoto Lins? Peixotinho, brasileiro, já desencarnado há vários anos. E o que nós vemos? Ele está em transe, de pijamas, deitado, em transe, portanto, e aqui nós vemos um fenômeno de ectoplasmia, que nós chamamos de materialização luminosa. Isso aqui foi em casa de Chico Xavier, há 60 anos atrás, em 1953. Esta imagem, segundo alguns pesquisadores, é a melhor, porque a mais perfeita, mais detalhada e mais expressiva materialização de um rosto, de uma face, de uma mulher, no caso, desencarnada. Uma fotografia de uma materialização luminosa. Os livros estão cheios de imagens interessantes, e aqui nós temos um livro de um autor brasileiro também, chamado Ranieri. Mediunidade com Jesus, meus amigos, nos ocuparia mais tempo. Fizemos algumas lembranças com vocês. Iríamos buscar, se tivéssemos tempo, mas eu estou percebendo que ela já não vai autorizar, nós iríamos buscar algumas questões mais ligadas ao tema, e nós deixaríamos como uma sugestão de leitura. O livro chama-se O Espírito da Verdade, FEB, capítulo 5, Valdo Vieira e Chico, Decálogo aos Médiuns. São 10 aspectos lindos, que talvez, voltando num outro dia, possamos apresentar. Não faremos hoje, pelo adiantado da hora. E aí nós vamos encontrar sobre o dever, sobre o trabalho voluntário, sobre igualdades perante Deus, recompensa, tudo vinculado à mediunidade, sentido de equipe, deixando o individualismo de fora, o perigo da dúvida, a necessidade do estudo, combate às imperfeições do médium, perdoar as ofensas e a coragem moral. Mas vamos deixar isto para uma outra oportunidade, e nos recordando que tudo que nos interessa vem do próprio Mestre. E ele continua nos ensinando através dos seus enviados, através dos seus, como que tarefeiros e missionários, no âmbito da mediunidade ou fora dela, como espíritas ou não, no sentido de que o médium deve sair e semear, mas jamais deixando os ensinamentos de Jesus. Temos que conhecê-los, temos que estar colocando em prática. Não importa mais tanto que sejamos apenas espíritas, vivenciando o movimento espírita no mundo. Nós não podemos esquecer que o essencial, em meio às tarefas mediúnicas, quaisquer, é que tenhamos a doutrina espírita no coração, na mente, como que fazendo parte da nossa existência, e fazendo parte gradativamente mais e mais, porque podemos começar agora, mas não terminaremos jamais este processo, que é o próprio processo de evolução espiritual, que é sem limites, pelo infinito e pela eternidade afora.
Que Jesus, o Divino Mestre, os abençoe e que nós possamos conhecer cada vez mais as questões que nos interessam no âmbito maravilhoso da doutrina dos Espíritos. Uma boa noite a todos e até breve.